Olá pessoal, tudo bem? Puxa vida, como é bom estar aqui com você de novo. Hoje nós temos que falar um pouquinho mais ali do Vasco da Gama, que tem um jogo importante lá no Ceará. Aliás, falando de Ceará, o Nordeste é muito legal e o Ceará está dizendo que lá dentro, hoje, eles vão oferecer uma resistência absurda e vão tentar fazer os primeiros 3 pontos em cima do Vasco da Gama. Bom, mas antes desse tema aí, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, que você desse o like, que você compartilhasse com seus amigos, tá bom? Dá essa moral pra gente aí. Então vamos em frente. O Vasco da Gama tem uma missão muito difícil. E eu estava dando uma olhada nas entrevistas, a gente está acompanhando mais de perto. E aí, de perto que eu digo aqui, né? Com a internet, facilita muito essa ferramenta. E aí a gente vê o Vasco mais animado depois dessa vitória contra o Sport, embora alguns torcedores ou várias pessoas criticaram muito a maneira de jogar. Mas, gente, 3 pontos são 3 pontos. Dentro de casa você dá um nível de segurança, de conforto para os atletas. Se eles conseguirem um grande resultado contra o Ceará, a coisa já começa a mudar de figura. Felipe Coutinho não joga o Paê no lugar dele naquela função ali de fazer o terceiro pelo meio. E lá na frente, né, eu não me lembro bem da escalação, mas o Verratti joga o portuguesinho aqui do lado, o Nuno, se eu não estou enganado, e o Garré também do outro lado. Quer dizer, a defesa bem consistente, o que precisa mesmo é de 2 volantes pegadores, porque muitas vezes o pessoal abandona a ideia dos 2 volantes e tem que ter 2 volantes com muita pegada para poder aliviar um pouco a pressão em cima dos zagueiros e também que saibam também se compor tecnicamente, taticamente no ataque, para que possa atacar já se protegendo de um contra-ataque, de uma transição ofensiva do Ceará. Então vai ser um jogo interessante e eu sempre dou o meu recado aqui para uma galera lá de Blumenau, que isso é a capitania de Blumenau, essa rapaziada está sempre aqui. Os vascaínos, eu gosto muito do Vasco. Muita gente já me pergunta, pô, você é vascaíno? Mas não sou não. Eu não falo nada de clube que eu gosto de torcer, mas eu não estou torcendo mais para ninguém, eu torço para todo mundo, para que haja um futebol de muita qualidade. Agora há pouco eu estava vendo aqui Barcelona e Borussia Dortmund, um placar assim bem diferente, o Barcelona saiu muito à frente e o jogo lá na Alemanha estava muito difícil para o Borussia. Então eu gosto do bom futebol, da arte do futebol, e a gente acaba tendo e não tendo muito essa coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, não existe isso. Eu pelo menos, gosto do futebol bem jogado, torço para todo mundo, apresentar um belo espetáculo. O futebol é maravilhoso, é cultural e até educacional, porque muitas vezes você, dentro de um trabalho, você pode desenvolver a capacidade educacional dos atletas e até dos pais, que muitas vezes levam seus filhos lá, e você passa a dar um nível de educação para todo mundo de uma forma qualitativa, para que todo mundo se organize, sejam amigos e que possam competir, ser adversário no campo, mas só com esse aspecto, com esse perfil. Adversário no campo, mas amigos aqui fora. Bom, voltando ao Vasco, eu estava vendo aqui a entrevista do Carille, ele estava dizendo o seguinte, nós estamos precisando fazer 3 pontos fora de casa. Concordo plenamente. Por que fazer 3 pontos fora de casa? Porque é uma equipe que ganha de um Sport, que é um time, assim, não é aquele time que está lá no topo, subiu agora, assim como o Ceará, veio da Série B, vai se esforçar muito para não descer, para voltar, porque o budget, né, a situação financeira aqui em cima é muito melhor. Então é uma briga boa. E o Sport dá sempre trabalho, porque quando joga dentro de casa, é sempre um time muito competitivo. Haja visto o próprio jogo com o Palmeiras, que foi um jogo meio difícil para o Palmeiras. E o Vasco não fez um grande jogo, de acordo com as palavras dos torcedores, a análise de todas as pessoas que assistiram os 90 minutos. Muitas vezes eu assisto mais os melhores momentos e a gente vê que falta alguma coisa. Aí, nesse jogo agora, o Felipe Coutinho não joga o Paê no lugar dele, e isso é uma perda, porque o Felipe Coutinho começa a dar uma respirada e começa a apresentar o melhor momento dele no Vasco, pela sua qualidade, etc. Então, o Carille dizendo que esses 3 pontos fora de casa vão ser muito importantes para dar segurança emocional para o grupo. O que quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, quando você ganha um jogo dentro de casa, você vai fora, a torcida dá uma respirada, mas fora de casa a torcida tem um pouco mais de paciência. Porque jogar fora de casa sempre tem um complicadores, viagem, o campo é diferente, a torcida pressiona, mas quando você vem dentro de casa com um resultado bom lá fora, a torcida inflama mais ainda e te dá uma possibilidade de você fazer 3 pontos fora e mais 3 aqui dentro, dependendo do adversário, logicamente. Então, o Vasco tem uma certa
vamos dizer assim, sorte, vamos dizer, lá com o Ceará, porque, de acordo com a estatística, o Vasco sempre se deu bem lá contra o Ceará. O Ceará não ganha do Flamengo, perdão, do Vasco há muito tempo. E aí, o que acontece? Dentro desse trabalho de clube do Rio, que eu falei de Flamengo aqui, porque eu vou falar também um pouquinho do Fluminense, do Botafogo, do Fluminense, e do Flamengo, que eu sempre falo de todo mundo um pouquinho. Mas o tema principal é o Vasco. Então, essa vitória para o Vasco vai ser importante, e principalmente com essa situação do Carille, porque o pessoal fica meio sempre, pô, não ganhou aqui, mas não convenceu, tem sempre esse papo. E aí, voltando assim, focando um pouco no treinador, você pode ver que agora o Caixinha saiu do Santos. Eu mudei o foco também, né? Mas eu vou voltar aqui onde eu tenho que complementar a minha ideia de análise com relação ao Vasco da Gama. O Caixinha sai e a galera começa a falar que há a probabilidade de trazer o Sampaoli de novo para o Santos, porque ele fez um grande trabalho lá atrás. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: o Sampaoli é argentino, ele teve no Flamengo e no Atlético Mineiro, não foi muito bem, na França não foi muito bem, na Espanha não foi muito bem. Isso não quer dizer que o cara não sabe trabalhar com futebol, caiu na desgraça que não serve mais para nada, não é bem assim. O que eu quero dizer é o seguinte, que argentino, uruguaio, português, alemão, brasileiro tem os mesmos problemas independentemente de nacionalidade. Por isso que eu acho um exagero quando você traz 50 mil estrangeiros para trabalhar aqui dentro e você apaga toda uma geração de treinadores e agora você começa a ver os estrangeiros tropeçando, porque vão tropeçar. O Felipe Luiz está indo bem, então se ele perder 4 jogos aí, todo mundo já vai começar a dizer que o rapaz não serve. E o futebol é assim, o treinador, independentemente do passaporte dele, vai sempre sofrer. Então eu quero dizer o seguinte, que nós temos que ter uma política mais inteligente, mais sábia para definir comissão técnica antes, para depois não ter que ficar pagando multa rescisória, tirando o treinador. Por isso que eu falei, quando eu falei do Carille, eu me transportei lá para o Santos para falar do Caixinha que saiu e da provável chegada do Sampaoli. E se não for o Sampaoli, aí o pessoal especula. Tem o Dorival Júnior e tem o Carille, tem o Tite. Todos os dois aqui com um grande mercado, né? Porque treinador de seleção brasileira. Então, fica essa coisa, tem o Fernando Diniz também, entendeu? Então ficam sobrando 3. Aí para um curso da CBF, que são 50 e tantos, que eu tive nesse curso, dos 50 e tantos que estavam lá, está o Roger Machado, está o Rogério Ceni e não tem mais ninguém. Que eu me lembro aqui, assim, da minha turma lá, não tem Mancini, não tem Marcelo Cabo na Série B, agora eu não sei onde é que ele está, e fica assim, vai desaparecendo todo mundo, aquela turma. Aí tem a turma do Silas, do Toninho Cerezo, também foi sumindo, o Jorginho não está mais, quer dizer, o Edmilson não está, o Tafarel está lá no Liverpool, e assim vai dissolvendo, aí, entendeu? Então eu acho o seguinte, essa história do treinador é complicada para todo mundo, por isso que eu digo, não danifique as gerações que estão chegando no futebol brasileiro e saibam criar essa geração com pessoas com experiência perto para que não possa desperdiçar esse trabalho de transformação do treinador brasileiro. Voltando ao Vasco, o Vasco hoje tem esse desafio, tomara que ande muito bem, eu espero que vá bem, para que possa trazer 3 pontos no próximo jogo, que eu não sei ainda contra quem, porque a gente tem que olhar cada jogo, cada rodada devagarinho para você poder não se perder. Vamos aqui para o Flamengo. O Flamengo também vai pegar o Juventude dentro de casa. É um joguinho chato. O Flamengo tem todas as possibilidades de fazer mais 3 pontos. Não que o Juventude não seja uma boa equipe, uma equipe bem treinada. Jogando no seu reduto é sempre difícil. Mas é aquela história, né? O elenco do Flamengo, todo mundo já sabe que é um elenco de seleção de cada um com uma qualidade de seleção, selecionável, vamos dizer assim. Ali tem Léo Pereira, que anda muito bem, que não foi convocado, mas tem o Léo Ortiz, que já foi convocado, tem o Gerson, tem o Arrascaeta no Uruguai, tem o lateral do Uruguai aqui também, tem o chileno, que já foi convocado várias vezes, tem o uruguaio lá, o De La Cruz, que joga na seleção do Uruguai. Enfim, é um time que tem um monte de gente de seleção, por isso que eu estou falando que vai ser uma missão árdua para o Juventude fazer um resultado positivo aqui, ainda mais com a oportunidade que tem de pular mais um pouquinho à frente na tabela. Já o Botafogo, também, se vai jogar dentro de casa, o Botafogo precisa desses 3 pontos, porque o Botafogo também não anda muito bem, o Fluminense anda bem, que o Renato Gaúcho chegou agora, está todo mundo empolgado, e aí a gente tem uma análise assim, geral dos 4 clubes do Rio de Janeiro para essa próxima rodada agora. Mas, para fechar o nosso comentário, eu queria dizer o seguinte: o treinador uruguaio, que é o Quinteiros, que está lá no Grêmio,
Hoje saiu outra história de que ele, pô, ele vai sair, vai sair, vai sair. Gente, eu tenho um grupo aqui de treinadores que eu faço parte, né, do pessoal da CBF. É impressionante como é que daquele grupo todo ali a gente conseguiu ver que tem raros treinadores trabalhando. E aí você pega, por exemplo, esses treinadores estrangeiros que estão chegando aqui e estão indo embora, você pega, são vários que estão acontecendo a mesma coisa. Então, o futebol brasileiro ele precisa de um pouco mais de organização na logística. Não é logística só de pegar e marcar o hotel, vamos preparar o hotel, preparar a comida, isso aí é o de menos. A questão está como você organiza a comissão que vai se encaixar com aquele grupo. Por exemplo, o Santos está sem treinador, beleza. Quem é hoje o capitão do time? Neymar. Neymar é um cara milionário que tem poder de chegar ali para o presidente e falar, pô, presidente, queria trabalhar com um treinador que tem afinidade comigo e com o nosso grupo, que eu saiba que vai dar certo. Pode acontecer? Pode. Ou às vezes o garoto não fala nada e fica todo mundo dizendo que ele se mete. Aí alguém vai perguntar para ele, o presidente chama ele lá na sala e fala, Neymar, tem algum treinador para sugerir? Pode acontecer. Deixa que o meu pai ver isso. Aí começa, entendeu? Esse tipo de história. Então, mas tem que saber na hora de escolher de uma forma assim, inteligente, sábia, que tem que compatibilizar o dinheiro que você vai gastar com essa comissão, o caráter desse treinador, não estou falando o caráter e perfil, como é que ele é no dia a dia, porque passam-se 15 dias, 20 dias o treinador dentro do campo, começa a esgotar a capacidade de criatividade dele, os treinamentos começam a ser a mesma coisa. E o jogador já sabe, porque um liga para o outro, trabalhou lá no Peñarol, e aí, olá, como estás? E aí, Hernández, que tal o treinador que ha chegado acá? Não, não é, muito mal, entendeu? Aí ele conversa um com o outro, já sabe quem é que está chegando, pelo menos vão buscar informações. Hoje, para você ser um treinador de um grande clube do tamanho do Santos, com um cara do tamanho do Neymar lá dentro, você tem que ter isso aqui, ó, muita cabeça, tem que ter sabedoria, chegar com calma, com equilíbrio, chamar o cara para o seu lado, chamar os jogadores para você, todos, não é o Neymar, não é o Pelé, não é o Romário, não, todos têm que vir contigo. E você tem um trabalho também, que você tem eloquência no que você fala, na forma como você se expressa, e você provar que o teu conhecimento não é só teórico, é prático também nos treinamentos do dia a dia. Esse é o nosso papo de hoje. Eu gosto muito de conversar com você, falei do Vasco, um pouquinho do Botafogo, Fluminense, Flamengo, e aí deixo um recado aqui para os treinadores, que a gente precisa olhar com mais carinho para os treinadores brasileiros. Eu sempre digo isso, porque, tá vendo esse volume de coisas que acontece, quantas mudanças, quantas saídas de treinadores estão acontecendo, e ainda está na 4ª rodada. O Mano foi o primeiro. E ainda quando chegar lá pela 8ª, vão rodar outros treinadores. E a questão não é só o brasileiro, a questão é que os estrangeiros também entram naquela vibe de que também não serve. É complicado o futebol, né? Só para você entender como é que é isso. Um abraço para você, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.